Agora fazer o exercício 2 do grupo 2 do teste intermédio de março de 2014. Portanto, aqui diz o seguinte: na figura 3 estão representados o retângulo ABCD. Portanto, temos aqui o retângulo ABCD, que tem de comprimento 2 e de largura 1. O ponto O, ponto médio do segmento AD, cá está. Uma semicircunferência de centro no ponto O e raio 1. Cá está uma semicircunferência de centro no ponto O e tem raio 1. Também está aqui representado pela distância que vai de O a Q, que também no fundo OQ é um raio, tem medida 1. Considere que o ponto P se desloca ao longo do segmento de reta AB. Ok? O ponto P desloca-se ao longo deste segmento de reta, nunca coincidindo com o ponto A, nem com o ponto B. Desculpem, mas podendo coincidir com o ponto B. Para cada posição do ponto P, seja Q, o ponto de intersecção da reta PO com a semicircunferência. Portanto, Q é o ponto de intersecção da reta PO, esta reta que aqui está, que passa dos pontos P e O, com a tal semicircunferência. Seja x a amplitude em radianos do ângulo DOQ. DOQ, temos ali o ângulo da amplitude x. Resolva os dois itens seguintes sem recorrer à calculadora. Mostre que a área do polígono BCDQP, portanto, BCDQP, que no fundo é um pentágono, pensou, tem 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5, exatamente, representado a sombreado, é dada em função de x por aquela expressão que ali está. Ora, o que nós pretendemos então é a expressão que representa a área deste polígono. Portanto, como eu tenho dito, existem dois tipos de exercícios, dois grandes tipos de exercícios, em termos de áreas, perímetros e volumes. Um deles onde há referencial e outro onde não há referencial. Neste caso, este não tem referencial. Como é que se vai resolver? Quase sempre por triângulos retângulos e aplicando trigonometria ou teorema de Pitágoras para descobrir os comprimentos que eu vou necessitar para determinar então a expressão que representa a área, o perímetro ou o volume. Então vou começar primeiro por escrever uma fórmula que me permitirá determinar a área deste polígono. Ora bom, este pentágono que aqui está, eu não conheço nenhuma fórmula imediata para calcular a sua área. Talvez vou ter que decompor a figura. Ora, o que nós podemos fazer aqui, por exemplo, é calcular a área do triângulo QOD e acrescentar a área deste triângulo à área desta figura, que mais uma vez é um pentágono, tem 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Muitos alunos olham para esta figura e pensam que é um trapézio, mas não é, porque um trapézio tem apenas 4 lados e este tem 5 lados. Como é que eu vou achar a área desta figura? Posso, por exemplo, fazer a área do retângulo, portanto o retângulo ADCB, e a área desse retângulo retirar a área deste triângulo e, portanto, fica a área do OPBCD. Ora, portanto, então vamos começar da seguinte forma. Portanto, a área do meu polígono BCDQP será igual à área do triângulo OQD mais a área do retângulo ADCB, portanto, deste retângulo ADCB, menos a área do triângulo APO. Ok? Então, será igual, fórmula para a área do triângulo ADQ. Base vai ser a distância de O a D, vezes a altura, que será a distância de Q a R, sobre 2, mais a área do retângulo ADCB será comprimento vezes largura, ou seja, 2 vezes 1, comprimento é 2, a largura é 1, menos a área do triângulo APO, desculpem. A área desse triângulo será base vezes a altura a dividir por 2. Podemos escolher, por exemplo, como base o AO, e nesse caso a altura será o AP, portanto será a distância que vai de A a O, vezes a distância que vai de A a P, sobre 2. Portanto, base vezes a altura a dividir por 2. Distância de O a D, sabemos que é 1, uma vez que O é o ponto médio do segmento de reta AD. Portanto, 1 vezes
Distância de Q a R não sabemos, temos que descobrir. Distância de A a O é 1, porque O é o ponto médio de AD. Distância de A a P também não sabemos. Sobre 2. Ora, para descobrirmos estas distâncias desconhecidas, vamos ter então que tentar usar aqui um ou vários triângulos retângulos na figura, mas esses triângulos retângulos devem ser triângulos dos quais conhecemos um dos lados e dos quais também temos um dos ângulos agudos em função de x, neste caso, uma vez que a minha expressão que representa a área está em função de x. Ora, sendo assim, temos aqui, por exemplo, para determinarmos a distância de Q a R que eu pretendo, podemos usar o triângulo retângulo ORQ, em que temos a medida da sua hipotenusa, não temos aqui, e temos aqui também a medida de um dos ângulos agudos. Portanto, aqui o x, em função de x, naturalmente, não é? Portanto, sendo assim, vamos começar aqui por fazer aqui uns cálculos auxiliares. E, portanto, posso usar, uma vez que eu quero o cateto oposto ao ângulo e tenho a hipotenusa, posso usar o seno. O seno de x será igual à medida do cateto oposto, que é a distância que vai de R a Q, sobre a medida da hipotenusa, que é 1. Portanto, a distância que vai de R a Q será então nada por seno de x. Então já temos aquela distância ali. Falta-nos só agora a distância que vai de A a P. Bom, como é que vamos determinar esta distância de A a P? Mais uma vez vamos ter que usar um triângulo retângulo. Aquilo que nos sugere a figura é que devemos usar o triângulo AOP, que é retângulo em A. No entanto, deste triângulo o que é que eu tenho? Bom, tenho algum dos ângulos agudos escritos em função de x? Tenho este aqui. Este ângulo que está aqui, que não consigo escrever, mas eu vou já conseguir. Portanto, este ângulo que está aqui tem a mesma amplitude que este, porque são ângulos verticalmente opostos. Então vamos só dizer isto. Portanto, como os ângulos POA e DOQ são verticalmente opostos, têm a mesma amplitude. Ok? Sendo assim, a amplitude ali do ângulo POA é x também, não é? Portanto, aplicando agora a trigonometria a este triângulo retângulo, da qual sabemos aquele ângulo agudo que é x, e sabemos a distância de A a O, que é 1. Ok? Ora, como eu tenho a medida do cateto adjacente e quero a medida do cateto oposto, posso usar a tangente. E, portanto, a tangente de x será igual à medida do cateto oposto, que é AP, sobre a medida do cateto adjacente, que é AO. E, portanto, a tangente de x será igual, ora, AP é o que eu quero, AO é exatamente igual a 1, então ficamos com a distância da AP igual a 1 vezes tangente de x, que dá então tangente de x. Ok? Então já temos aqui a distância de RQ e a distância de AP. Podemos ir agora aqui à nossa expressão, substituir o RQ por seno de x, e portanto vai ficar seno de x vezes 1, que dá seno de x sobre 2, mais 2 menos 1 vezes, ora a distância da AP é tangente de x, portanto vamos ficar com 1 vezes tangente de x, vou já aqui pôr, tangente de x sobre 2. Ora, a expressão que está aqui e a expressão que está ali é exatamente a mesma. Portanto, está aprovado. Relativamente a 2,2, vou só aqui apagar o que acabei de fazer. Aqui aconteceu um pequeno problema. Eu vou retroceder. Portanto, relativamente aqui, deixa eu só ver aqui se eu consigo resolver aqui este problema. Tentar apagar agora. Ok. Portanto,
relativamente aqui ao 2,2 o que diz? Para uma certa posição do ponto P, tem-se que cosseno de 3π menos x é igual a menos 3 quintos. Determine para essa posição do ponto P a área do polígono BCD, que é P. Portanto, a área do polígono acinzento, da qual já tínhamos achado a expressão que representava a sua área. Apresenta o resultado na forma de fração irredutível. Portanto, o que nós queremos é a área do polígono, cuja expressão é dada por esta que aqui está, e, portanto, para descobrirmos a área do polígono, precisamos saber o valor da tangente de x e do seno de x. E o que é que nós conhecemos? Bom, conhecemos o valor do cosseno de 3π menos x, que é menos 3 quintos. Primeira coisa a fazer é simplificar aquela informação que temos. Como? Reduzindo ao primeiro quadrante. Portanto, 3π menos x. Posso tentar aqui fazer círculo trigonométrico. Portanto, 3π temos que ir aqui, até aqui, este ponto, não é? Portanto, 3π menos x temos que andar para trás. Ficamos aqui no terceiro quadrante. No terceiro quadrante o cosseno é negativo, temos menos, mas temos de trocar para seno de x. Portanto, menos seno de x igual a menos 3 quintos. Daqui resulta que o seno de x é igual a 3 quintos. Portanto, já sabemos o valor do seno de x, falta só descobrir o valor da tangente de x. Há uma fórmula que relaciona exatamente estas duas razões trigonométricas. Tangente ao quadrado de x, 1 sobre tangente ao quadrado de x, mais 1 é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Já estou aqui a fazer asneira. Não é cosseno ao quadrado de x, mas sim seno ao quadrado de x. Portanto, ficamos então com 1 sobre tangente ao quadrado de x, uma vez que eu quero o valor da tangente. E, portanto, substituímos aqui o seno de x por 3 quintos ao quadrado. Ficamos então com 1 sobre tangente ao quadrado de x, mais 1 igual a... Ora, 3 quintos ao quadrado vai dar 9 sobre 25. 1 sobre 9 sobre 25 dá 25 sobre 9. Portanto, ficamos com 1 sobre tangente ao quadrado de x igual a 25 sobre 9 menos 1. Que vai dar então 1 sobre tangente ao quadrado de x igual a 16 sobre 9. O que implica, portanto, passamos agora a tangente ao quadrado de x a multiplicar por este 16 e o 9 a multiplicar por 1. 9 igual a 16 tangente ao quadrado de x, ou seja, 9 sobre 16 igual a tangente ao quadrado de x. Ok? Bom, não tenho aqui espaço, vou tentar passar aqui para este lado. Portanto, ficamos então com tangente ao quadrado de x igual a 9 sobre 16, o que implica então que a tangente de x seja mais ou menos raiz quadrada de 9 sobre 16. Uma vez que x pertence ao primeiro quadrante, portanto, pertence ao intervalo de 0 a π quartos, concluímos que a tangente tem que ser positiva, o que implica que a tangente x será mais 3 quartos. Okay? Ora, sendo assim, vou aqui só apagar o círculo trigonométrico que eu acabei de fazer. Sendo assim, uma vez que nós pretendíamos a área do polígono, portanto, a área do polígono será dada por, portanto, a área era 2 menos tangente de x sobre 2 mais seno de x sobre 2. 2 menos, ora a tangente de x era 3 quartos, e o seno de x já tínhamos visto lá em cima que eram 3 quintos. Portanto, o que dá então 2 menos 3 oitavos mais 3 décimos. Portanto, reduzindo aqui ao mesmo denominador, multiplicando aqui por 5 e aqui por 4, ora menos 15, 12, menos 3 sobre 40, 80,
77 sobre 40. Ok? E temos então aqui o exercício resolvido. Alguma dúvida? Depois na aula podemos voltar a falar sobre este exercício. Ok?